Irmãos, hoje eu vou tratar de um tema, como vocês estão vendo aí já, é, outro evangelho. Em tempos de. Esse tempo que nós vivemos hoje, que são tempos de pandemia, nós sabemos que muitos têm pregado o evangelho de uma maneira online. É só você abrir sua rede social aí, o YouTube, Facebook, e você vai ver várias e várias ofertas de pregações ali, e dizendo que é o evangelho. E por isso que eu quero tratar sobre esse assunto hoje, sobre outro evangelho, porque nem todo evangelho que a gente vai ver vai ser tratado realmente o evangelho que nós encontramos na palavra de Deus. Então, hoje muitos eles estão no conforto dos seus lares, estão se reúne a família, pegam um computador e conseguem assistir o culto que quiser, consegue assistir o tipo de pregação que quiser, consegue escolher o tipo de pregação que quer escolher, que quer ouvir. E é uma coisa interessante que até mesmo aqueles que não tinham muita intimidade com essa ferramenta que é a internet, aqueles que não tinham intimidade com Facebook, YouTube, redes sociais, até esses mesmo hoje estão conseguindo se virar muito bem com as redes sociais. Consegue se virar muito bem, consegue fazer pesquisas. Então, a gente vê que essa pandemia trouxe para nós vamos dizer assim, esse benefício que agora nós conseguimos usar a rede social. E é bom a rede social. A gente consegue, se a gente usar bem, a gente consegue tirar bom proveito das redes sociais. Mas como eu falei, existe vários evangelhos, existe vários tipos de evangelho sendo pregado. Mas uma pergunta que eu queria trabalhar hoje é o que é o evangelho? O que é o evangelho que nós temos que buscar? Ouvi-lo, praticá-lo, viver este evangelho. O que é o evangelho? Então nós sabemos que uma definição bem básica do que é o Evangelho, nós sabemos que o Evangelho são as boas novas de salvação eterna. Ou seja, uma boa mensagem que nós entregamos, que nós pregamos e que nós buscamos na palavra de Deus. E o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho que nós anunciamos é o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, nós anunciamos as boas novas de salvação eterna. Então, quando pergunta para nós o que é o Evangelho, nós sabemos que o Evangelho são as boas novas de salvação eterna. Quando nós olhamos para Cristo, nós sabemos que Ele nos trouxe essa boa nova de salvação eterna. Mas a pergunta é: será que todo o Evangelho que é disponível nas redes sociais é o Evangelho de Jesus Cristo? Ou seja, será que todo o Evangelho que se diz que é Evangelho sendo pregado nas redes sociais, em tantas e tantas pregações, lives, será que é realmente o Evangelho de Jesus Cristo? E eu tenho certeza que não, porque está sendo pregado um outro evangelho. E esse outro evangelho, como eu coloquei nessa fotinha aí, podemos dizer assim que são pessoas vestidas com pele de cordeiro ali, mas por trás há toda uma mensagem, há todo algo que distorce o verdadeiro evangelho. E esse outro evangelho que é oferecido não significa que existe uma nova mensagem de salvação. Existia um outro evangelho, quando eu afirmo aqui que existe um outro evangelho, eu não estou afirmando que existe uma outra boa nova de salvação eterna. Não existe uma outra mensagem que vai nos levar para a morada celestial. É somente a palavra de Deus, somente a mensagem de Cristo Jesus. Mas nós temos que entender que Satanás, ele é um imitador de Deus. Desde o princípio, quando ele já intentou ser igual a Deus, em tudo ali ele tenta imitar a Deus, porque o desejo dele é ser Deus. Esse é o desejo de Satanás e foi por isso que ele caiu, porque ele tinha esse desejo de ser o ser igual a Deus, o ser o próprio Deus. Então o que eu gostaria de tratar com os irmãos aqui nesta manhã, nessa nossa escola bíblica dominical aqui online, é exatamente essa ideia de que existe um outro evangelho sendo pregado, um outro evangelho sendo oferecido, o qual nós devemos estar armados para que nós não venhamos a cair, né, nesse outro evangelho. Nós não venhamos a ser iludidos por este outro evangelho, que é o evangelho do imitador de Deus, que é Satanás. Então, o que eu gostaria de trabalhar com os irmãos aqui no primeiro momento, aqui nessa nossa escola bíblica dominical, é exatamente essa ideia de é, como que Satanás ele imita o evangelho de Cristo Jesus. O que a palavra de Deus nos mostra que ele está imitando o evangelho de Cristo Jesus. Então, nosso primeiro ponto é a imitação do evangelho. A imitação do evangelho ali por Satanás. E eu gostaria de salientar aqui, então, nesse primeiro momento, algumas características, e a gente vai ler bastante texto bíblico aqui, então eu gostaria de salientar algumas características dessa imitação, que são explícitas nas Escrituras, que são explícitas e que mostra que o Satanás ele tenta
essa ideia de imitar o evangelho de Cristo Jesus. A primeira coisa que nós podemos afirmar do evangelho verdadeiro é que Deus ele tem um filho unigênito, que é Jesus Cristo. E de modo similar, a gente vai ver nas escrituras que Satanás ele também tem um filho. E esse filho de Satanás é o filho da perdição. Olha o que diz lá em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o versículo 3, que vai falar do filho da perdição, que é essa imitação de Satanás do filho unigênito de Deus, e lá diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então olha só, a Bíblia nos mostrando que Satanás ele imita essa ideia do filho unigênito de Deus, imitando aqui tendo o filho da perdição. Então é uma maneira de Satanás imitar o evangelho, tendo o filho da perdição. E outra coisa que nós afirmamos também nas escrituras, e nós somos convictos disso, é da Trindade. Apesar de não existir essa palavra Trindade nas escrituras, mas nós sabemos que existe uma Trindade santa ali. E de maneira semelhante, a gente vai ver que, de maneira semelhante à Trindade Santa, nós vamos observar nas Escrituras também existe uma Trindade do mal. Apocalipse, no capítulo 20, e o versículo 10 diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, olha só. Aqui, mais uma vez, a imitação de Satanás imitando a Deus. Deus tem a sua Trindade Santa, onde no conselho eterno eles resolveram, entraram em conselho para poder salvar uma parte da humanidade. E aqui nós vemos também que em Apocalipse mostra que Satanás também tem uma trindade diabólica aqui, que é o diabo, a besta e o falso profeta. Até deixei de negrito, deixei em destaque aí esses nomes, o diabo, a besta e o falso profeta. É como se fosse uma trindade satânica aqui, e eles estão aqui, a gente vê também que é uma imitação do evangelho de Cristo Jesus. Outra coisa que nós pregamos, o verdadeiro evangelho ele nos mostra, e que nós lemos nas escrituras, é que Deus ele tem os seus filhos. Existem os filhos de Deus. Só que também outra coisa que nós vamos ler nas escrituras é que Satanás também tem os seus filhos. Ele tem os seus filhos como? A Bíblia nos informa que existem os filhos do maligno. Olha só o que diz Mateus, capítulo 13, e versículo 38, que diz assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então, mais uma vez, Satanás imitando esse desejo dele de ser, esse desejo dele de ser igual a Deus, de ser o próprio Deus, ele também vai ter os seus próprios filhos. Assim como Deus nos mostra nas Escrituras que ele tem os seus filhos, os filhos de Deus, que nós somos adotados na família de Deus, Satanás também. Imitando o evangelho de Cristo Jesus, existe também os filhos do maligno. Algo muito animador que nos mostra nas Escrituras é que Deus ele realiza em nós tanto o querer quanto o executar. É Ele quem nos move para a sua salvação, é Ele que nos move para Cristo Jesus. É Ele quem coloca em nosso coração à disposição para podermos servi-lo. E da mesma maneira, agora mais uma vez Satanás tentando imitar também esse tanto querer quanto executar do próprio Deus, Satanás também é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Como nos diz em Efésios, no capítulo 2, e o versículo 2, que diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, olha só, espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Assim como Deus ele atua em nossos corações, nos movendo para uma vida de santidade, nos movendo para o seu Filho amado Cristo Jesus, assim também Satanás, imitando o próprio Deus, ele também, o espírito dele agora atua nos filhos da desobediência. Olha só como é tão sutil aqui essa imitação de Satanás. A Bíblia nos informa que existe um mistério da piedade. Se você ver lá em 1 Timóteo 3,16, ele vai começar o texto dizendo: evidentemente, grande é o mistério da piedade. E depois ele vai descrever qual é esse mistério da piedade. Ele vai descrever como que é esse mistério. Mas, olha só como que Satanás, numa maneira sutil, ele também vai imitar isso de Deus também. Então nós temos o mistério da piedade versus o mistério
da iniquidade. Contraditório um do outro, mas é uma imitação de Satanás. E esse mistério da iniquidade, nós encontramos o próprio apóstolo Paulo, que escreveu para Timóteo, também escreve para a igreja de Tessalônica, dizendo sobre esse mistério, o mistério da iniquidade. E lá diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém. Então olha como é sutil esse falso evangelho, esse outro evangelho, porque Satanás, ele é um imitador do nosso Deus. Satanás, ele imita a Deus em todas as coisas. E olha só como ele imita em todas as coisas mesmo. Nós sabemos que o nosso Deus, ele reina para todo sempre. E existe o reino de Deus, os servos de Deus. Como diz em Apocalipse 7,3, não danifiqueis nem a terra. Eu acho que eu pulei aqui, na verdade, desculpa aqui, irmãos. Na verdade, é um selo que nós temos aqui como servos de Deus. Um selo que nós somos selados aqui pelos anjos de Deus, diz aqui em Apocalipse 7,3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Os anjos aqui falando. Então, é uma marca nossa, de nós que somos servos de Deus, de nós que servimos ao Senhor. Nós temos uma marca, um selo de pertencermos ao nosso Deus. E da mesma maneira também, Satanás imitando agora aqui o próprio Deus, ele também coloca uma marca, ele coloca um selo naqueles que são os seus servos. Como diz também em Apocalipse, no capítulo 13 e o versículo 16, que diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, olha só, aqui mais uma vez nos informando a imitação aqui de Satanás. Enquanto Deus nos dá uma marca, um selo que nós temos aqui de sermos servos de Deus, o Satanás também coloca um selo, ele coloca uma marca naqueles que servem a ele. Então, mais uma vez, imitando aqui o Evangelho de Cristo Jesus. E também, nós aprendemos, também a Escritura nos ensina também, que o Espírito Santo de Deus, ele prescrute as profundezas de Deus, ele conhece as profundezas de Deus. O Espírito a todas as coisas prescruta. E é o que diz em 1 Coríntios 2, versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as grandezas de Deus. E olha só como é a imitação aqui de Satanás com essa profundeza aqui de Deus. Porque também Satanás, existe também, a Bíblia também nos fala das profundezas de Satanás. Lá em Apocalipse 2, e o versículo 24 diz assim: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então, olha só, mais uma vez aqui Satanás imitando aqui as profundezas de Deus versus aqui as profundezas de Satanás. É uma imitação do Evangelho. É um outro Evangelho e que muitas vezes tem sido pregado aqui mesmo nas redes sociais. Por toda a Escritura, nós vemos sobre os milagres que Cristo realizou. Os milagres que Cristo operou aqui neste mundo. E também nós vamos observar que Satanás ele também tem essa imitação dos milagres, dos sinais que Cristo fez. Em 2 Tessalonicenses 2,9 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, assim como Jesus Cristo mostrou aqui no mundo, quando ele veio aqui até nós, os sinais, os prodígios, aqui também Satanás. Ele mostra também seus sinais, seus prodígios, mas de uma maneira totalmente diferente, com mentira. Então, veja só, Satanás mais uma vez imitando aquilo que Cristo fez aqui neste mundo. Imitando o Evangelho, as boas novas de salvação, e Satanás ele imitando, para poder enganar aqueles que não pertencem a ele. E se possível fosse, até mesmo os eleitos, ele enganaria. E também, algo que nós observamos e afirmamos é que nosso Deus, ele está sentado no trono. Nós sabemos que ele reina sobre todas as coisas, que ele está sentado no trono. E de semelhante modo, Satanás ele também tem o seu trono. Apocalipse 2,13 diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás.
Então, olha só, imitando aqui mais uma vez o nosso Deus, intentando ser igual a Deus, o desejo tão grande de ser igual a Deus, Satanás também ele tem o seu trono. Cristo, ele possui a sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. E Satanás também quis imitar isso? Sim, quis. Satanás tem a sua sinagoga. Olha o que diz em Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa ideia de sinagoga é exatamente a ideia de igreja, ajuntamento, uma assembleia. Então nós vemos que Satanás, imitando ao nosso Deus, ele também tem a sua sinagoga. Ele também tem a sua igreja. Esse é o desejo de Satanás, imitar o nosso Deus. Irmãos, Cristo Jesus, ele é a luz do mundo. Ele que trouxe a luz para que nossos pecados fossem agora revelados a nós mesmos, para que nos arrependêssemos e crescêssemos nele. Mas de uma maneira muito similar, imitando Jesus Cristo que é a luz do mundo. Satanás, ele não é a luz do mundo, mas Satanás ele se transforma em anjo de luz. Olha o que diz 2 Coríntios 11:14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Mais uma vez a imitação de Satanás, imitando o nosso Deus, o desejo de ser igual a Deus e o desejo de enganar aqueles que servem ao Senhor. E por último, Cristo, ele teve os seus apóstolos aqui no mundo. Ele selecionou os seus apóstolos, ele escolheu aqueles que caminhariam com ele e que seriam seus discípulos que fariam uma expansão ali do Evangelho. E de uma maneira muito parecida também Satanás, ele possui ali os seus apóstolos. É claro que a Escritura diz que são os falsos apóstolos, mas são os apóstolos de Satanás. 2 Coríntios 11:13 diz, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles se passam por apóstolos de Cristo, mas na verdade são falsos apóstolos, apóstolos fraudulentos, e são apóstolos de Satanás. E tudo isso nos mostra que Satanás, ele tem o seu próprio evangelho. Satanás, ele tem o seu próprio evangelho, a sua própria maneira de distorcer a verdade de Deus e de querer ser igual a Deus. E por isso, irmãos, a aula de hoje, a nossa ênfase é como combater esse falso evangelho. E nós precisamos estar atentos para podermos combater esse falso evangelho. E a pergunta para nós é: qual evangelho que nós temos seguido? Será que nós temos seguido o evangelho que é tanto ofertado e que tanto distorce a palavra de Deus? Ou será que nós temos realmente seguido o verdadeiro evangelho? E como eu falei, é de uma maneira muito perspicaz que esse evangelho é distorcido. Essa fotinho que eu coloquei aí, o evangelho de Satanás, é exatamente essa a ideia. É um lobo vestido em pele de cordeiro. É um lobo que, ali aparentemente por fora, externo, ali é a coisa mais linda do mundo. Mas por dentro, é uma pessoa querendo destruir o evangelho de Cristo Jesus. E agora, nosso segundo ponto, então, da nossa aula de hoje, que eu queria trabalhar com os irmãos, é exatamente sobre essa ideia de Satanás ser o arqui-imitador. Satanás ser o imitador de Cristo Jesus, imitar o evangelho de Cristo Jesus. Mas nós sabemos que essa imitação é uma imitação falsa. Porque Satanás está até agora em atividade no mesmo campo que Jesus Cristo ele semeou a boa semente. Jesus ele semeou a boa semente, a semente do evangelho, a pregação do evangelho tem alcançado muitas pessoas, mas nesse mesmo campo onde Cristo Jesus ele semeou o evangelho, é nesse mesmo campo que Satanás ele está trabalhando. E Satanás ele está procurando impedir o crescimento do trigo, utilizando-se de outra planta, que é o joio. Eu coloquei aqui uma fotinho para os irmãos observarem sobre o trigo e o joio. Essas duas plantas, quando elas estão crescendo, na sua fase inicial ali, você não consegue diferenciar uma da outra. Tanto que, olha só como que está aí o joio e o trigo, olhando assim você não consegue diferenciar, você não consegue fazer uma diferenciação qual que é o trigo e qual que é o joio. Eu, certa vez, fui com o Valdemir, o diácono Valdemir, lá no Museu da Bíblia, e eu me lembro que lá tinha um lugar que tinha o joio e o trigo, representando o joio e o trigo, e era num círculo assim, você girava e você falava, ó, esse aqui é o joio, esse aqui é o trigo. Na hora que você girava e parava numa outra posição que você não sabia, aleatória, você não sabia mais identificar qual que era qual, de tão parecido que é
o joio e o trigo. E o diabo ele faz exatamente isso. Hoje, trabalhando nesse campo onde está o trigo, o que ele tenta fazer? Ele se utiliza do joio, que tem aparência de trigo, para poder destruir aqueles que são trigo. Então nós vemos que Satanás ele está nesse trabalhar contra os filhos de Deus. Satanás ele está nesse trabalhar por esse falso evangelho. Intentando ser igual a Deus, Satanás tem trabalhado. Então, em resumo, por meio desse processo de imitação todo que nós trabalhamos aqui no nosso primeiro ponto, e que nós vemos que é um processo que a Bíblia nos informa, ele tenta imitar a Deus em tantas coisas. Então, nesse processo de imitação, Satanás ele está desejando, está almejando neutralizar a obra de Cristo Jesus. E hoje, com a internet, esse desejo tem sido, acho que, colocado mais no coração de Satanás para ele poder tentar neutralizar mais ainda o verdadeiro evangelho, pelo motivo de um falso evangelho estar sendo pregado em nossos dias. Portanto, assim como Cristo ele tem um evangelho, Satanás também ele possui um evangelho. Só que, como eu coloquei na fotinha aí, é um falso evangelho. E o falso evangelho é um perigo verdadeiro para nós que somos cristãos. Porque é uma imitação sagaz do evangelho de Cristo Jesus. É uma imitação sagaz. É uma imitação só, não vamos dizer que é perfeita, não que é perfeita porque ela não engana os eleitos de Deus, mas tem enganado muitas pessoas mundo afora. E o evangelho de Satanás, ele se parece tanto, mas tanto, com aquele que procura imitar, que multidões de pessoas têm sido levadas por esse falso evangelho. Multidões de pessoas têm proclamado esse falso evangelho. Multidões de pessoas têm disseminado este falso evangelho. E esse evangelho, esse falso evangelho, é o evangelho que o apóstolo Paulo ele se refere lá em Gálatas, no capítulo 1, e os versículos 6 e 7, que diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, Paulo, aqui em Gálatas, ele já estava se referindo a esse outro evangelho. Estavam tentando deturpar esse outro evangelho, tentando tirar as pessoas que eram da igreja ali, que eram da igreja da Galácia, e tentando levar elas para outro evangelho. Então, Paulo já fala desse outro evangelho, do evangelho do arqui-imitador de Deus, aqui em Gálatas, no capítulo 1. Evangelho esse que estava sendo proclamado nos dias do apóstolo Paulo. Não é somente nos nossos dias, por causa das redes sociais, que está sendo proclamado de uma maneira tão vasta esse falso evangelho. Mas nos dias do apóstolo Paulo estava sendo proclamado esse falso evangelho. E uma maldição terrível foi lançada. Aqui na continuação do nosso texto, de Gálatas 1, no versículo 8, uma maldição terrível é lançada sobre aqueles que seguem este falso evangelho. Porque ela diz assim: Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que já vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito aquele que prega outro evangelho. E é o que nós temos visto muito, infelizmente, nas redes sociais. Muitas pessoas pregando outro evangelho. E como eu já falei aqui, ele é muito sutil, o outro evangelho. Ele é muito parecido com o verdadeiro evangelho, mas que seja maldito aquele que prega, aquele que distorce o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Então, o que eu gostaria de tratar agora com os irmãos é como desconstruir esse falso evangelho. Como que nós podemos identificar, algumas maneiras que nós podemos identificar como que é oferecido este falso evangelho. E um primeiro ponto que eu queria tratar com os irmãos, nessa desconstrução aqui do falso evangelho, é que o evangelho de Satanás, ele tem como alvo a unidade. E é interessante dizer isso porque, mas como assim tem como alvo a unidade? O outro evangelho, ele não é um sistema de princípios revolucionários que quer tomar para si ali uma revolução, algo tremendo. E nem mesmo é um programa de anarquia, ou seja, um domínio sobre todas as coisas, assim, uma coisa escancarada. Este evangelho, esse falso evangelho, esse outro evangelho, jamais ele vai promover conflitos ou guerra, mas tem como alvo a paz e a unidade. E é isso mesmo que esse outro evangelho ele vai fazer. Ele não procura colocar mãe contra filho, assim como Jesus Cristo disse que o evangelho faria. Colocaria mãe contra filho, pais contra os filhos. Esse falso evangelho, esse outro evangelho, ele não faz isso. Ele busca
procura buscar uma unidade. Ao invés disso, ao invés de buscar essa separação de pais contra filhos, porque por causa do evangelho, o que ele faz? Ele fomenta um espírito de fraternidade. Um espírito pelo qual a raça humana é considerada como uma grande irmandade. Todos somos iguais, todos somos irmãos. É uma mensagem que talvez aos ouvidos do homem caído é uma mensagem tão maravilhosa, uma mensagem tão linda. Este evangelho, ele não procura mortificar o homem natural. Ou seja quem você é. Aquilo que você faz, a maneira como você vive, vive da maneira como você vive. O importante é você ser feliz. A Bíblia fala que é pecado? Não importa. O importante é você ser feliz. É isso que o outro evangelho faz. É essa a ideia de unidade. Sejamos todos quem quisermos ser. Não importa a maneira como você seja. Então, de vez mortificar a carne, esse falso evangelho, na verdade, o que ele faz é tentar aprimorar a carne. É tentar enaltecer a carne. E não a Deus. E não a Cristo Jesus. O falso evangelho é um evangelho antropocêntrico. Ou seja, é um evangelho que aponta para o homem, que tem os olhos somente para o homem, e não para o alto, e não para Deus. E também o evangelho de Satanás. Ele tem como alvo fazer deste mundo, fazer desse habitat que nós estamos hoje, fazer desse mundo um lugar confortável e agradável. É por isso que ele busca a unidade, porque ele quer fazer desse mundo um lugar confortável e agradável. Não como a Bíblia nos diz que nós somos peregrinos aqui neste mundo, ou seja, estamos apenas de passagem, estamos com os nossos olhos postos, fitos, lá na mansão celestial. O falso evangelho, na verdade, ele vai tentar fazer com que você seja o mais confortável possível aqui nesse mundo. O mais desejado, esse mundo vai ser tão desejoso, mas tão desejoso mesmo que você vai pensar somente neste mundo. E a ponto de a ausência de Cristo, a ausência de Deus não ser sentida por aqueles que são adeptos desse falso evangelho. Então o falso evangelho ele vai fazer com que você se sinta tão bem aqui neste mundo, que nem mesmo Cristo vai fazer falta para você, que nem mesmo o próprio Deus irá fazer falta para você. Esse é o desejo do falso evangelho, a unidade, uma pacificação, um mundo perfeito para que você se sinta o mais confortável aqui possível, para que você nunca busque a Cristo, para que você nunca busque a Deus. Esse falso evangelho vai tornar tão confortável o mundo aqui, que você não terá tempo para buscar aquilo do porvir. Que você não terá tempo de pensar como será a sua vida após essa morte. Após a morte, desculpa. Você não terá tempo de pensar como que vai ser a sua vida após a morte. Porque o que importa para você, aqueles que pregam o falso evangelho, é somente este mundo. É somente as coisas deste mundo. Então esse outro evangelho, ele ignora os solenes fatos de que a natureza e o homem são criaturas caídas. O homem é uma criatura caída. A natureza é caída por causa do pecado. E o falso evangelho ele vai ignorar isso. Está totalmente alienado da vida de Deus. Morto em seus delitos e pecados. E que a única esperança que nós temos, eles ignoram, que é um novo nascimento, que é estar em Cristo Jesus. Então o falso evangelho, ele vai dar essa falsa segurança aqui neste mundo, para que você não busque a Cristo Jesus, para que você não busque um novo nascimento, uma transformação de vida. Mas uma segunda coisa também que esse falso evangelho, nós precisamos desconstruir também, é que o evangelho de Satanás, ele ensina que a salvação se realiza por meio de obras. Esse ensinamento ele é totalmente oposto ao ensinamento do evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque ele vai incutir na mente das pessoas que a ideia da justificação, de você ser justo diante de Deus, ocorre por um meio de méritos humanos. Ou seja, você precisa merecer sua salvação. Você precisa merecer ser justo diante de Deus. Então o que você faz? Faz boas obras. Faz boas obras que você já vai ser justo. É aquela ideia da pessoa que ela faz as piores atrocidades durante toda a semana, mas chega no final de semana, eu vou para a igreja, eu vou fazer uma boa ação, eu vou fazer minha oferta, pronto, agora eu estou bem com Deus. É exatamente essa a ideia do falso evangelho. Para que uma vida de santidade? Afinal, você precisa ter boas obras somente. Então, o falso evangelho, nós precisamos desconstruí-lo como? Porque ele vai nos informar que para nós sermos salvos, para nós sermos justificados, nós precisamos de boas obras. A frase mais usada no evangelho de Satanás talvez seja: seja bom, faça o bem,
Essa talvez seja a frase mais usada. E soa bonito aos nossos ouvidos. Seja bom, faça o bem. Mas falha em reconhecer que na carne não habita bem algum. Não há bem algum habitando em nós, se não for uma transformação dada do próprio alto, uma transformação dada pelo próprio Deus, quando o Espírito Santo de Deus ele habita em nós. A melhor boa obra que exista, se for uma obra afastada de Deus, longe do propósito de glorificar o nome de Deus, é uma obra má. Por mais que beneficie pessoas, por mais que traga benefícios para outras pessoas, mas se for uma obra afastada daquilo que Deus realmente é uma obra má. Então, o falso evangelho ele vai tentar convencer que as boas obras é que te levará para a presença de Deus. E quantos não são os movimentos que, mesmo de maneira inconsciente, eles pregam o evangelho de Satanás? É por isso que eu falei aqui no começo, eu mostrei tudo aquilo como que Satanás ele imita o evangelho de Cristo, para poder mostrar que tem uma linha tênue entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas, porque é uma linha divisória muito fina, muito pequena entre o verdadeiro e o falso evangelho. E muitas pessoas, mesmo que de maneira inconsciente, têm pregado esse falso evangelho. Há tantos movimentos hoje de reforma, associações de cristãos que se dizem socialistas, cristão socialista. A palavra até confronta aqui, se você for ver o ideal socialista, confronta aquilo que é o cristianismo, mas há muitos cristãos socialistas. As sociedades de cultura ética, congressos de paz, tudo isso, todos eles pregando a salvação por obras. Todos eles pregando que a salvação depende de você, depende daquilo que você faz, depende daquilo que você é, e não depende de Deus, não depende do lavar regenerador do Espírito Santo, como diz o verdadeiro Evangelho. Em muitas igrejas, Cristo acaba sendo substituído por um cartão de apelo. Você vai lá na frente, você faz uma oração do pecador arrependido e você assina um cartão ali e pronto, agora você é salvo. Você não perde mais a sua salvação. E muitas igrejas têm substituído Cristo Jesus por esse sistema de um cartão de apelo, por uma oração do pecador. O novo nascimento do indivíduo, ele é trocado pela natureza social muitas vezes, dentro das igrejas. E a doutrina da piedade, ela é substituída por filosofia, é substituída por política, é substituída por tantas coisas que este mundo oferece. E que dão uma falsa sensação, como eu já disse aqui, para aqueles que estão seguindo esse falso evangelho. Aquela cultivação do velho homem, ou seja, a sua natureza pecaminosa, ela é considerada mais prática, você cultivar o seu velho homem, do que a criação de um novo homem em Cristo Jesus. A sua motivação, a motivação de uma pessoa que ouve o falso evangelho, que crê no falso evangelho, que segue o falso evangelho, é a cultivação do velho homem. Para que esse velho homem se expanda cada vez mais, faça cada vez mais boas obras, mas cada vez mais haja de uma maneira pecaminosa. E totalmente ao contrário do que nos diz o evangelho, que nós devemos buscar ser um novo homem em Cristo Jesus. Enquanto nós vemos nessa igreja também que essa paz universal, ela é procurada. É procurada através de atos sociais, através de obras, através de tantas coisas, mas não é procurada através da interposição e o retorno do príncipe da paz. Esquecem o príncipe da paz, esquecem a Cristo Jesus e buscam uma paz, buscam uma falsa paz através de obras, através de um algo social, um socialismo, um comunismo e tantas coisas mais que nós vemos dentro das igrejas. Cristãos professos seguindo, cristãos professos brigando, dando sua força por estas coisas que nada mais são do que obras. E grande parte dessa mensagem toda que eu disse hoje está disponível na internet. E como eu falei aqui na introdução da aula, hoje nós vivemos num momento em que até aqueles que nunca não tinham nenhuma familiaridade com a internet, hoje têm familiaridade e conseguem observar, conseguem procurar mensagens bíblicas e muitas vezes são enganados por esse falso evangelho. E essas pessoas que seguem o falso evangelho, que pregam o falso evangelho, ao invés de advertirem os outros a fugirem da ira vindoura de Deus, na verdade eles tornam Deus um mentiroso. E isso porque eles declaram que ele é amável, é misericordioso e que por isso mesmo não enviará qualquer tipo de justiça para as criaturas que estão aqui neste mundo.
Ele é um Deus tão maravilhoso, tão. E realmente é. Mas da mesma maneira que ele é um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, ele é um Deus irado contra o pecado. Ele é tão irado contra o pecado que ele teve que satisfazer a sua ira em Cristo Jesus. E se não fosse satisfeita a sua ira em Cristo Jesus, nós jamais teríamos acesso a ele. E esse outro evangelho, esse falso evangelho, ele vem dizer que não. Ele vem, na verdade, vem dizer que Deus é um mentiroso. Porque eles dizem que Deus ele é amoroso. Jamais Deus mandar alguém para o inferno, nunca. Nem pense numa coisa dessa, Deus mandar alguém para o inferno. É essa a mensagem que tem sido pregado no falso evangelho. Mas olha o que diz Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 3, e lá diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, na época de Paulo, ali na igreja de Roma, as pessoas, muitos deles desconheciam a justiça de Deus. Como eu disse aqui, Deus é amoroso, sim. Ele é perfeitamente amoroso. Mas também assim, os seus atributos, ele também é perfeitamente justiça. Ele é justo. E ele precisa punir o pecado. Ou ele vai punir o pecado, já puniu o pecado em Cristo Jesus, ou irá punir naquele que se afastar do verdadeiro evangelho. E o próprio apóstolo Paulo também, em 2 Coríntios, no capítulo 11, e os versículos 13 até o versículo 15 diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar que, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então muitas pessoas estão pregando, dizendo que estão pregando o evangelho, mas na verdade estão pregando o falso evangelho, sendo ministros de Satanás. Além do fato também de que centenas de lives, de pregações do evangelho, eles não proclamam fielmente todo o conselho de Deus. E nem também apresentam o caminho da salvação. Outra coisa que eu queria salientar aqui também, além de falar de lives, uma coisa que nós devíamos nos preocupar tanto hoje é com relação ao culto familiar. O culto familiar, no qual uma porção da palavra de Deus, ela deveria ser lida todos os dias, que era o correto. Talvez algumas pessoas façam 2, 3 vezes por semana, uma vez por semana, mas muitos abandonaram isso. Na nossa atualidade, mesmo em lares de crentes nominais, isso acabou se tornando uma coisa do passado. Ou talvez uma coisa que nunca existiu. E se nós quisermos combater o falso evangelho, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos estar firmes e nós precisamos voltar também ao culto doméstico. Não ficar nos alimentando somente de lives, de coisas que tem na internet. Há muita coisa boa, com certeza há muita coisa boa. Precisamos saber filtrar as coisas boas, porque no meio de tantas coisas boas pode vir coisas sutis. Homens, de uma maneira muito sutil, falsificando o evangelho. E, infelizmente, uma multidão incontável de pessoas tem sido seduzida, tem sido enganada por esse falso evangelho, por esse falso caminho, esse caminho que é tão fácil para as pessoas, devido ao fato de que esse falso evangelho, ele não é pregado de uma maneira escancarada como um falso evangelho, mas na verdade ele se apropria de uma terminologia religiosa. Pai do Senhor, varão e tantas coisas mais, eles se apropriam dessas terminologias religiosas para poder dizer: nós estamos pregando o evangelho de Deus. E eles recorrem até mesmo à palavra de Deus. Eles recorrem à Bíblia para poder sustentar a si mesmos. E sempre que conveniente, aos seus propósitos. Então esses homens nunca vão ser de uma maneira escancarada aqueles falsos profetas, mas eles vão usar termos religiosos e vão usar a própria palavra para poder enganar os seus seguidores. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que quando nós falamos de heresia, a heresia não é uma negação completa da verdade. Na verdade, a heresia é uma perversão da verdade. Muitos grupos heréticos, eles têm muitas coisas que são parecidas conosco. Algumas coisas nós falamos, pô, mas a gente pensa igual. Eu trabalho com várias pessoas lá que são de outras denominações, que são de seitas, e quando a gente começa a conversar sobre algumas coisas, e fala, pô, nosso pensamento com relação a isso bate. Mas quando você chega em algumas verdades principais e fundamentais que a palavra de Deus nos afirma, eles pervertem essas verdades. E perverte de uma maneira que, se você não for estudar a palavra de Deus, e como eu falei que se você
não tiver esse desejo afinco por conhecer a verdade de Deus, você vai ser levado por falsos ventos de doutrinas. É por isso que existem várias seitas, porque eles conseguem perverter de uma maneira que convence as pessoas. Então, esta é a razão do porquê que uma mentira incompleta, uma mentira ali que na verdade tem um pingo de verdade, mas é uma mentira, ela é mais perigosa do que uma mentira completa. Se alguém chegar pra você e falar Jesus Cristo não é Deus, você já fala, não, é uma seita. Ah, aqui eu já não vou nem. Existem aqueles que falam isso hoje, batendo até nas portas aí. Mas, quando vem uma mentira completa, você já fala, não, sai daqui que não sei, eu não quero ouvir não. Mas o perigo para nós são as mentiras incompletas. Aquelas meias, conhecidas como meias verdades. Então é disso que nós precisamos estar sempre atentos. Até porque também o pai da mentira, ele nega abertamente as verdades fundamentais do cristianismo. Desculpa, ele não nega abertamente, o pai da mentira, as verdades fundamentais do cristianismo. Pelo contrário, de vez negar de uma maneira aberta, como eu já falei aqui, que é aquela coisa bem minuciosa, ele as reconhece de uma maneira astuta e em seguida ele apresenta uma interpretação errônea e uma falsa aplicação. Então, essa é a ideia da heresia. Reconhecer algumas verdades bíblicas, sim, mas interpretar de uma maneira diferente e aplicar de uma maneira mais diferente ainda. E por último, para que nós possamos desconstruir o falso evangelho, nós temos que ver que o evangelho de Satanás, ele ensina que a única exigência para a salvação é que creiam no Filho de Deus. Olha só o que afirma o falso evangelho. A única maneira de você ser salvo é só você crer. Crer, pronto, acabou. Vai na frente, faça uma oração do pecador, acabou. Você agora está salvo. Agora você é um filho de Deus. E por meio desse engano, milhões e milhões de almas, muitas pessoas não se arrependem verdadeiramente, são iludidas pensando que foram salvas. Olha o que diz Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. Primeiramente dizendo que nós temos que nos arrepender, a afirmação de que nós precisamos nos arrepender. Não é somente acreditar, não é somente crer que Jesus Cristo ele é o Salvador, mas nós precisamos ter uma transformação de vida. E o próprio Jesus diz assim: não eram, eu vou lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Há uma reação nossa quando nós cremos de verdade em Cristo Jesus. Há uma ação e uma reação. A nossa reação é reconhecer Cristo como o Senhor, e a nossa ação é ter uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, nos arrepender dos nossos pecados. E arrepender-se significa odiar o pecado, significa sentir tristeza por causa do pecado. Como o pastor disse, acho que foi até na aula de quarta-feira, ele estava afirmando lá com relação à ideia do pecado ser um acidente na vida do cristão, e é exatamente essa a ideia do arrependimento. O arrependimento, o pecado não se torna mais uma prática. Você não acorda de manhã e fala, hoje eu vou chegar no trabalho, eu vou ver aquela pessoa, eu vou fazer tal coisa, eu vou ter aquela oportunidade de fazer tal coisa. Não, o pecado não é mais assim na vida do cristão. E tem pecados na vida do cristão que não pode nem ser acidente. Tem pecados na vida do cristão que não pode acontecer mais. Tem coisas que nós temos que abandonar de vez. O pecado que é um acidente é realmente o acidente. É como eu costumo ilustrar, eu não acordo de manhã e falo, hoje eu vou chegar na empresa e vou perder a ponta do meu dedo. Se acontecer de eu perder, foi um acidente. Mas eu não planejei aquilo. Aconteceu. Mas tem pecados na vida do cristão que não pode nem mais acontecer. Porque nós somos lavados, nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos então que o arrepender-se ele significa sentir ódio pelo pecado. E até porque é obra do Espírito Santo de Deus em nós, em tornar o nosso coração contrito diante de Deus. E ninguém, exceto a pessoa de coração quebrantado, ela pode crer de maneira salvífica no Senhor Jesus Cristo. Como eu falei aqui, o falso evangelho ele vai falar que você só precisa crer em Jesus Cristo. E na verdade não é somente o acreditar, esse crer de acreditar. Nós precisamos crer e precisamos realmente ter o arrependimento. É somente quando nós nos arrependemos, quando nós temos o verdadeiro arrependimento, é que nós somos salvos de uma maneira verdadeira. E quantos hoje não são iludidos ao supor que, porque eles aceitaram a Cristo como seu Senhor pessoal, eles são salvos, quando na realidade eles não o receberam como Senhor de sua vida.
E é interessante quando nós falamos de Senhor, o Senhor é aquele que tem domínio total sobre a vida de uma pessoa. Aqueles que são escravos, que são servos, biblicamente, não é aquela pessoa que fala, não, hoje eu quero fazer, amanhã eu não quero mais, hoje eu quero dar um rolê no shopping, amanhã eu não. Não, você não tem essa liberdade. O escravo, o servo não tem essa liberdade. E quando nós somos servos de Cristo, nós não temos a liberdade para pecar mais. Nós agora somos servos, nós somos escravos de Cristo. Olha o que diz Isaías 57 com relação ainda ao arrepender-se. Isaías 55, versículo 7 diz assim: Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, olha só, tem que haver um arrependimento. Tem que haver uma vida transformada. Não é somente o aceitar a Cristo Jesus. Não é somente o acreditar que Cristo é Salvador. Tem que tê-lo como Senhor de sua vida. E aí, então, nós podemos ver os resultados aproximados ali entre o Evangelho de Cristo e a falsificação de Satanás em algo que Jesus Cristo nos diz lá em Mateus, capítulo 7, dos versículos 13 e 14, e também dos versículos 22 e 23, que diz assim: Entrai pela porta estreita. E aqui ele vai comparar agora com o falso evangelho. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E depois no versículo 22 e 23 ele continua também fazendo essa comparação. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então olha só os resultados aproximados aqui entre o Evangelho de Cristo e a falsificação de Satanás. Um caminho espaçoso, um caminho largo e um caminho apertado, que é o verdadeiro Evangelho. Muitas pessoas dizendo Senhor, Senhor, e na verdade pregando um falso Evangelho. Então o que nós podemos afirmar que sim, é possível trabalhar em nome de Cristo, até mesmo pregar no nome de Cristo. E embora o mundo e a igreja nos conheçam, saibam quem somos nós, quem é cada um de nós não sermos conhecidos pelo Senhor. E, infelizmente, muitos naqueles dias realmente chegarão diante de Deus e falarão, Senhor, em teu nome eu preguei, eu fiz tantas coisas em teu nome, Senhor. Mas o Senhor dirá para eles abertamente: eu nunca vos conheci. Eu nunca tive contato com você, porque vocês pregaram um falso evangelho. Vocês serviram a um falso Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o falso evangelho. E eu queria encerrar tirando algumas lições aqui para nós. Primeiro dizendo que o que cabe a nós nesse ponto do estudo é fazermos algumas perguntas aqui e respondermos algumas perguntas para nós mesmos. A primeira está aparecendo para você aí: você está no caminho que parece direito, mas termina na morte, ou no caminho estreito que conduz para a vida? Qual o caminho que você está? Qual o caminho que você tem seguido? O Evangelho é um caminho estreito. O Evangelho é um caminho que nos traz cobrança, nos traz mortificação da carne, nos traz um negar a nós mesmos. E qual é o caminho que você tem seguido? Aquele que somente parece direito? Eu faço boas obras, eu ajudo o próximo, eu dou esmolas, eu faço tanta coisa boa, olha como eu sou bom. Mas você está nesse caminho e continua numa vida de pecado? Então, qual o caminho que nós estamos seguindo? Uma segunda pergunta que temos que responder: você abandonou verdadeiramente o caminho largo que conduz à perdição? Você abandonou esse caminho? O caminho largo que conduz à perdição é um caminho que nós damos vazão à nossa carne. É um caminho que nós fazemos aquilo que nos agrada. É um caminho que nós satisfazemos a nossa vontade. Você abandonou esse caminho? O caminho largo que conduz à perdição? Uma terceira pergunta: o amor de Cristo em seu coração, o amor de Cristo criou em seu coração um ódio e horror por tudo aquilo que é desagradável a Deus?
Ou você ainda tem algumas coisas ainda no seu coração que desagradam a Deus, mas que você não consegue abandonar? Você fala, Senhor, eu faço tudo por ti, mas esse pecado aqui eu não abandono não. Esse pecado aqui me agrada, agrada a minha carne, me satisfaz esse pecado. Como tem sido o seu relacionamento com Cristo Jesus? Olhando para o Evangelho, olhando para aquilo que o Evangelho nos ensina, você tem realmente seguido os ensinamentos de Cristo Jesus? Uma quarta pergunta. Você tem o desejo que ele reine sobre você? E como eu já falei aqui, a ideia de reinar não é uma ideia que você tem uma liberdade. Não, nós não temos mais liberdade. Nós agora somos servos de Cristo. Nós temos que fazer a vontade de Cristo. A nossa vontade, o nosso desejo é fazer a vontade de Cristo. Aí talvez alguém diga, então quer dizer que antes eu tinha liberdade, agora não tenho mais? Nós nunca tivemos liberdade. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos servos do pecado lá atrás. E agora nós somos servos de Cristo. A nossa liberdade é uma liberdade que o Espírito Santo de Deus nos dá. Uma liberdade para fazermos a vontade de Deus. Porque pelo fato de sermos escravos do pecado, nós só fazíamos a vontade de Satanás. Por melhor que fossem nossas obras. Mas agora o Espírito Santo de Deus, ele nos liberta para fazermos a vontade de Cristo Jesus. E essa é a nossa liberdade. E por último, uma última pergunta. Você está descansando plenamente na justiça de Cristo e no sangue dele para sua aceitação diante de Deus? E é importante perguntar isso porque muitas pessoas acabam descansando nas suas próprias obras. E quantos não são os cristãos que, por descansarem em suas próprias obras, quando deslizam, quando tem aqueles pequenos acidentes que são os pecados, eles acabam falando, não, Senhor, eu perdi a salvação, agora eu vou ter que me esforçar de novo para ganhar a salvação, e perde a salvação e ganha a salvação. Em quem nós temos descansado? Como eu já falei várias vezes, nós não somos salvos para a libertinagem, nós somos salvos para a santidade. Por isso devemos buscar a santidade, devemos viver em santidade. Mas, em quem nós temos descansado? Nos frutos que eu tenho dado por mim mesmo? No orgulho que eu sinto de conseguir evitar o pecado? Ou nós temos descansado na justiça obtida pelo sangue de Cristo Jesus? Não importa quão pura seja a minha motivação e a sua motivação. Não importa quão bem intencionados sejam os nossos propósitos. Não importa quão nobres sejam as nossas intenções. Ou também não importa quão sinceros sejam os nossos esforços. Deus, ele não nos reconhece como seus filhos se nós não tivermos Cristo Jesus como nosso Senhor. Não importa quão maravilhoso seja aos olhos do mundo aquilo que você faz. Não importa quão perfeito seja a sua vida aos olhos do mundo e da sociedade. Deus, ele jamais te considera como filho dele se você não tem a Cristo Jesus como Senhor de sua vida. Que o Espírito Santo de Deus, ele realmente examine nossos corações e que ele quebrante a nossa vontade, que ele realmente destrua a nossa inimizade contra Deus e que ele produza em nós fruto de um profundo e verdadeiro arrependimento e que ele possa fazer também que com os nossos olhos se fixem no Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, porque somente através dele é que nós podemos obter a nossa salvação. Vamos orar para nós encerrarmos? Senhor, nós damos graças a Ti e Te louvamos porque o Senhor nos fala, Senhor, através do Teu santo, bendito e precioso Evangelho. Ajuda-nos, ó Senhor, a fazermos a Tua vontade e jamais olharmos para nós mesmos, ó Senhor, mas olharmos para a cruz de Cristo Jesus. E ajuda-nos, ó Pai, que mesmo em meio a tantas ofertas dessa falsificação do Evangelho seja dada a nós, que nós possamos olhar para o verdadeiro Evangelho e viver o verdadeiro Evangelho, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, é que eu te peço e te agradeço no nome e nos méritos de Cristo Jesus. Amém.